Elas sobreviveram a impérios, invasões e até a influencers, tirando fotos de biquíni. Mas as pirâmides de Gizé, símbolos máximos do Egito Antigo, guardam mais segredos do que um episódio de Lost. Agora, graças a técnicas de imageamento que parecem saídas de um filme da Marvel, pesquisadores descobriram estruturas subterrâneas tão complexas que até os egiptólogos mais céticos estão coçando a cabeça. Tudo o que você aprendeu sobre as pirâmides pode estar incompleto, e eis o motivo. Se você acha que as pirâmides do Egito são só tumbas gigantes construídas por escravos, prepare-se para uma surpresa. Novas tecnologias estão revelando que há muito mais sob a areia do deserto, e os arqueólogos estão divididos entre empolgação e ceticismo. Vamos desvendar o que está acontecendo, por que isso importa e como raios conseguimos enxergar através de pedras de 2,5 toneladas. Primeiro, como ver o invisível? O radar que penetra a Terra. Você já tentou olhar através de uma parede? Claro que não, a menos que seja o Superman. Mas os cientistas encontraram um jeito de fazer algo parecido com as pirâmides. A chave é uma tecnologia chamada Synthetic Aperture Radar, SAR. Funciona assim. O radar emite ondas eletromagnéticas que penetram no solo e nas estruturas, refletindo de volta para criar uma imagem 3D do que está escondido. É como um ultrassom, mas para arqueologia. Com isso, descobriram poços verticais de até 640 metros de profundidade. Sim, mais fundo que o Grand Canyon, e túneis em espiral que parecem saídos de um filme de aventura. A pergunta óbvia: por que cavar algo tão profundo? Para armazenar tesouros? Para acessar água? Ou algo mais sinistro? 2. O que são muons e por que eles são importantes? Aqui entra a física quântica, mas sem complicação. Muons são partículas cósmicas que caem na Terra o tempo todo, vindas do espaço. Elas são tão poderosas que atravessam pedras, metais e até montanhas. Os cientistas usam detectores para captar onde esses muons passam ou não passam. Se houver um vazio dentro de uma pirâmide, os muons revelam. Foi assim que encontraram o Scan Pyramids Big Void, um espaço vazio do tamanho de um avião comercial dentro da Grande Pirâmide. A questão: por que os egípcios deixariam um vão tão grande? Era uma câmara secreta? Um sistema de alívio de peso? Ou uma área ritualística, né, que ninguém ousou tocar? Terceira, a bomba. Uma cidade subterrânea sob Gizé? Em 2023, pesquisadores anunciaram algo que parece roteiro de filme. Uma rede de estruturas subterrâneas conectando as pirâmides. Entre os achados estão poços cilíndricos que descem até o nível do mar, câmaras cúbicas de 80 metros de largura. Imagine um cubo do tamanho de um estádio de futebol. Corredores em espiral que lembram os desenhos de Escher. Alguns teóricos ligam isso às salas de Amente, uma lenda egípcia sobre um submundo onde os mortos eram julgados. Mas egiptólogos tradicionais, como Zahi Hawass, rebatem. Isso é fantasia. Não há hieróglifos ou artefatos que comprovem. Ainda assim, até os céticos admitem. Alguma coisa está lá embaixo. A dúvida é: o quê? Quarto, por que isso bagunça a história que conhecemos? Se confirmadas, essas descobertas não são só curiosidades. Elas desafiam três pilares da egiptologia. A. As pirâmides eram só tumbas. Sempre aprendemos que serviam para enterrar faraós. Mas e se fossem parte de um complexo maior? Algo como um centro sagrado com funções ritualísticas, astronômicas ou até energéticas. Sim, tem gente falando em vibrações cósmicas. B. Os egípcios não tinham tecnologia avançada. Como explicar túneis de 640 metros de profundidade em 2500 a.C.? Eles usavam ferramentas de cobre e cordas. Será que dominavam técnicas de engenharia que nem imaginamos? Ou há uma peça faltando nesse quebra-cabeça? C. Tudo já foi descoberto. A verdade é que só exploramos 5% das pirâmides. O resto está sob a areia, esperando. E tecnologias como SAR e muografia estão provando que ainda há mundos a serem desvendados. Quinta, a polêmica: ciência versus imaginação. Todo mundo ama uma teoria maluca, mas a ciência exige provas. O problema aqui é que as novas descobertas são indiretas. O radar mostra formas, mas não diz o que são. Os muons indicam vazios, mas não revelam se há artefatos lá. É como olhar para uma sombra e adivinhar o objeto. Zahi Hawass, o rockstar da egiptologia, já deu seu veredito. Isso é especulação para ganhar mídia. Já outros pesquisadores, como o doutor Mark Lehner, dizem:
Precisamos explorar com cautela, mas é inegável que há anomalias intrigantes. E você? De qual lado fica? Time cético. Até ver uma múmia lá embaixo, não acredito. Time curioso. Algo grande está escondido e vamos descobrir. 6. O que esperar do futuro? A próxima etapa é óbvia: enviar robôs ou câmeras microscópicas para explorar esses túneis e câmaras. Imagine um drone do tamanho de uma formiga percorrendo passagens estreitas de 4.500 anos. Mas há um dilema ético. Mexer nessas estruturas pode danificá-las. Afinal, como garantir que não vamos destruir o que tentamos entender? Conclusão: o maior segredo das pirâmides é elas mesmas. No fim, o que essas descobertas mostram é que a história está viva e sempre pronta para nos surpreender. Cada tecnologia nova é como uma lente que revela camadas escondidas do passado. E as pirâmides, que já eram símbolos de mistério, agora são um lembrete. O ser humano antigo era tão complexo, curioso e ambicioso quanto nós. Então, fica a pergunta: o que mais está enterrado sob a areia do Egito? Uma cidade perdida? Um registro de tecnologias esquecidas? Ou apenas mais perguntas sem resposta? Enquanto isso, as pirâmides continuam lá, silenciosas, rindo de nossa sede por respostas. PS. Se um dia você visitar Gizé, olhe para o chão. Pode ser que sob seus pés haja um mundo inteiro esperando para ser descoberto.